certo. São 7h23. Jornalista Beto Almeida é o tema da agenda política nesta semana. Afinal, as eleições podem até não mexer diretamente neste momento com os eleitores, mas mexe com os pré-candidatos, com os prefeitos, com os futuros candidatos a vereador e às prefeituras, porque tem o calendário eleitoral andando. Agora, no dia 30 de junho, temos uma data a ser cumprida. No mês de junho, é um período recheado com muitas datas a serem cumpridas no calendário eleitoral. E hoje, esse debate entre os representantes da CNM e o Tribunal Superior Eleitoral para discutir mais uma etapa dessa articulação com a votação, provavelmente, na Câmara Federal da PEC que trata sobre o adiamento das eleições. Essa última cartada da CNM, jornalista Beto Almeida, nessa videoconferência hoje à tarde com o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, é uma tentativa de convencer a Justiça Eleitoral de que não há condições sanitárias para os municípios terem eleições municipais em 2020. Condições sanitárias, a gente se refere à questão da pandemia do coronavírus. Uma última cartada, Beto Almeida, que nessa discussão, tem também outras pressões que passam pelos cofres dos municípios. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Esse impasse, Luziano, que já era previsto na Câmara dos Deputados pelo número maior, né, dos 513 parlamentares e a pressão que existe dos prefeitos, está aí para confirmar o que a gente já dizia. Por que a CNM está contra? Porque a CNM defende a prorrogação das eleições para 2020. Não gostou do projeto que foi aprovado no Senado e principalmente do posicionamento do presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, e também do próprio presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, quando deu declarações apoiando, por exemplo, o adiamento das eleições, o primeiro turno passando para 15 de novembro, o segundo turno para o dia 29. E aí começou a pressão de prefeitos sobre os partidos que compõem o Centrão. É o Centrão hoje, Luziano, que domina o maior número de prefeituras no país. Nós estamos falando aqui do PSL, do PL, do PDS, do PTB, parte do MDB. Então, esses partidos estão fazendo a pressão. Claro, o argumento da CNM é um argumento, Luziano, que inclusive faz sentido. A questão das condições sanitárias em virtude dos casos de Covid. Porque o argumento que o Vladimir Aroldi, que é o presidente da CNM, fala, ele diz o seguinte: olha, estão se preocupando muito apenas com o dia das eleições e o durante a campanha. Como é que vai fazer, por exemplo, com um grupo considerável de prefeitos e de vereadores também, que estão no chamado grupo de risco pela idade acima de 60 anos? Mas não só isso, mesmo quem é mais jovem, como é que vai para a rua? Principalmente no interior, nós estamos tratando de eleições municipais. Isso não é eleição presidencial, onde você pode fazer isso pela internet. No interior, é o corpo a corpo mesmo. Então os argumentos deles são sólidos. No entanto, essa questão, Luziano de Oliveira, eu acho que já está passada. Sabe qual é a questão agora? A pressão que os prefeitos estão fazendo, o último argumento aí, é para garantir logo a aprovação daquela MP que garante o repasse de verbas para os estados e os municípios, mas no caso aí especificamente os municípios, para recompor as perdas tributárias por conta da pandemia. Isso foi colocado. Os municípios deverão receber algo no total de 16 bilhões, mas lembre-se, não foi aprovado ainda na Câmara, não foi aprovado ainda no Senado, e eles querem vincular isso logo, querem ter grana. Se rechear os cofres das prefeituras, essa situação se resolve. Tanto é que o Rodrigo Maia passou o final de semana todo debatendo isso. Luziano. Quando você fala sobre o Centrão, Beto Almeida, denominando aí as siglas que compõem esse bloco parlamentar, considerado conservador e que integra a base de apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro, dentro desse grupo tem parlamentares que se opõem a transferência das eleições para o dia 15 de novembro, porque consideram esses parlamentares que as eleições, se forem alteradas as datas aí, seriam os atuais prefeitos que irão disputar a reeleição seriam prejudicados. Esse é um dos argumentos de uma parte do Centrão. E outra banda quer mesmo a eleição municipal transferida para 2021 ou para 2022, ou seja, com a prorrogação de mandatos. Exato. Olha só, na cabeça dos prefeitos é o seguinte:
apesar da falta de recursos, ainda assim, alguns têm os cofres aí com algum dinheiro. O que é que eles dizem? Se a eleição for mantida para outubro, como está hoje, 4 de outubro, depois do dia 25, eles acham que esse prazo mais apertado favorece quem já está no mandato, quem está tentando a reeleição. Se esticar mais, isso favorece os novatos. Então, se é para esticar, qual é o entendimento deles? É prorrogação. Como essa prorrogação está difícil de sair, porque o próprio ministro do TSE já entende que não dá para ser prorrogado, então eles estão colocando todas essas dificuldades. E a dificuldade vai passar, com certeza, Luiz, pelo vínculo de aprovação dessa MP que libera os recursos para as prefeituras. É isso.